Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida, sua vida, que é inscrito no nosso canal, você, futuro inscrito. E quero agradecer também, pedir as bênçãos e proteção para o meu convidado de hoje, Orlando Antunes. Meu nome é Ademir Galitz, que eu falo aqui em nome do Natureza na Veia. Quero pedir também para você dar uma olhadinha no nosso Instagram, que está lindo, natureza.naveia. E se você puder, participe com a gente, divulgue esse nosso trabalho aí através dos seus amigos nas redes sociais. Como eu já disse, estou aqui com Orlando Antunes, um expert no esporte, no mundo da bola. Orlando Antunes, eu primeiramente quero agradecer você pela sua atenção. Falei com você num dia, no mesmo dia a gente já resolveu esse assunto. Convidei uma outra pessoa, que eu não quero falar quem, não consegui. Não que você seria a segunda opção, mas eu quero que você contasse aqui para os nossos internautas quem é Orlando Antunes, de onde que veio, como começou nessa área de esporte, apesar de ser jornalismo. Você poderia estar numa outra área, né? Conta um pouco para nós quem é Orlando Antunes. Um abraço. Bom, primeiro dizer que a bola entrou na minha vida em 1958. Um ano antes de eu nascer. Não tinha, pra você ter uma ideia, na cidade que eu morava, Curitiba, ainda não tinha televisão. Eu acompanhei a final da Copa do Mundo, 58, quando o Brasil ganhou de 5-2 da Suécia, pelo rádio. Cabeça, hein? E a partir dali é que eu comecei a viver o futebol. Comecei a jogar futebol no infantil do Atlético Paranaense, depois passei para o juvenil do Ferroviário, mas a minha bola não era nessas coisas e logo desisti. Trabalhando em banco, me convidou o presidente da federação para fazer um curso de árbitro, no qual eu trabalhei durante 20 e poucos anos. Olha que maravilha, né? Aliás, foi a arbitragem que me trouxe para Mato Grosso. O presidente da federação, Carlos Orione, que na época era interventor, me convidou e fiz um contrato para apitar futebol e nas folgas eu dar curso de arbitragem. Naquela época, Mato Grosso era um só. Então eu saía daqui para apitar em Campo Grande, ficava 2 dias lá e dava um curso de arbitragem, como dei em Corumbá e em outras cidades. Depois, quando eu parei de apitar em 1984, que eu fui árbitro, inclusive, do Campeonato Brasileiro, da CBF, na época era CBD ainda. Sim. Aí que eu voltei para o rádio, porque eu já tinha tido uma experiência no rádio, como rádio escuta de plantão esportivo na Rádio Colombo de Curitiba. Aí, quando eu parei de apitar, imediatamente me convidaram para ser comentarista de arbitragem. Aí, posteriormente, eu passei a ser comentarista geral do futebol. Assim que eu entrei na vida do futebol. Você falou que eu sou jornalista, mas eu poderia ter feito outras coisas difíceis. Ou outra área, né? Não de esporte. Mas dentro do futebol, como eu sou professor de educação física, eu fui supervisor do misto, do Operário, eu que criei o primeiro time do Sinop, eu que criei o primeiro time do Luverdense, eu fui supervisor de várias equipes. Sim. E sempre alternando imprensa e direção de clube. Estou na imprensa já há muito tempo, escrevia no Jornal Estado de Mato Grosso, no Jornal A Gazeta. Na Gazeta eu trabalhei na rádio, no jornal e na televisão. Inclusive fui o primeiro apresentador do Cadeia Negra. Sim. Na época com Lino Rossi e com Lara. E vivo dentro do esporte desde então. Aposentado já há uns 20 anos. Bem, né? Aposentado e bem, né, Orlando? Não. Bem que eu falo assim de saúde, não toma 8 remédios como eu conheço muitos. Sim, estou com 78 anos de idade. Não cortando seu raciocínio, eu falando de pessoas que aposentam tomando 8, 10 remédios, eu não quero isso para minha vida, graças a Deus não tomo nenhuma dipirona e me aposento agora. Dia 19 de maio é meu aniversário, eu completo 65 anos. Mas vou continuar no ativo aí, porque não tem como ficar em casa, né? Não, o que mata as pessoas é exatamente a inércia. A Exatamente. Se entrega, acha que está aposentado, vai só sentar na praça e jogar dominó ou dama. Isso é que mata. Você tem que ter uma atividade para você não parar nunca. Do lado da minha casa, você deve conhecer o Bar do Sinfrônio, que tem do lado o Bar do... O Bar do Sinfrônio? Do lado tem um senhor ali, esqueci o nome dele agora. Tem lá 8, 10 jogando bingo a vida inteira, jogando gama, aquele negócio todo. Eu acho que isso para mim não é vida. Não, isso Além da minha chácara, eu tenho uma horta com 50 caixas de isopor, onde eu
pranto para minha família, a melhor coisa do mundo, mexer com a terra. Melhor coisa do mundo, se mexer com a natureza. Exatamente. Queria que você contasse uma façanha dentro da sua profissão de jornalismo, uma emoção Um ato. São Bom, vários. Eu sei que na sua vida tem um monte. Minha esposa um dia estava conversando comigo, eu falei assim, agora o misto vai. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque o Orlando Tour foi convidado para montar um time. Se ele tiver carta branca, eu tenho que certeza que conhecimento ele tem. Foi. E eu montei um time em 96 que foi campeão. O Orlando Kreis era o presidente. Orlando Kreis, eu andei muito com o Orlando Kreis. Mas ele é sócio do Manuel, lembra? Eu vou te contar uma história como jornalista. Eu era repórter de campo, ainda do antigo Verdão, que demoliram, daqui a pouco a gente vai falar. Sim, até a gente vai fazer uma nova matéria sobre isso. Sobre isso. E eu jogava Atlético Mato Grossense e Operário. O Atlético era um timinho, né? Presidido pelo Valderício Acácio. E o Operário era um time que eu tinha montado. O Edivaldo Ribeiro era o presidente, era um timaço. E chegou na hora do jogo, os jogadores do Atlético que incitaram uma greve dentro dos vestiários não queriam entrar em campo. E eu, como repórter, cheguei para entrar, o cara falou, aqui não pode entrar. Eu entrei no peito e cheguei jogador por jogador. Você vai jogar? Não, então sai fora do vestiário. Você joga no quê? Eu jogo de meio, então me dá a camisa 8. Escalei o time do Atlético, dei uma força, o Atlético entrou em campo, jogou, endureceu, quase ganhou do Operário, foi 0-0. Essa é uma das passagens que eu não esqueço como cronista esportivo. E se não fosse o Orlando Antônio lá, de repente eles tinham decretado a greve, né? Eles iam fazer a greve, não ia ter jogo, e eu fiz eles entrarem em campo, dei uma maior pressão, e o Operário até, o Edivaldo ficou zangado comigo. Os caras já estavam mortos, você foi acordar os caras. Para de repente dificultar para o Operário, né? Exatamente, isso aconteceu na vida de repórter. Uma outra emoção que você teve assim dentro das quatro linhas, ou como entrevistado, ou você entrevistando, ou de repente um caso que você teria vontade de entrevistar uma pessoa e não conseguiu? Não, teve um caso em Salvador. Eu acompanhei o Operário foi jogar em Recife e depois pelo Campeonato Brasileiro. Naquela época o Operário lá no Brasileiro. Não tinha Série A, B, C e D. De Recife, o Operário foi para Salvador para enfrentar o Bahia. Uma semana antes, o Bahia tinha metido 5-1 no Santos. No meu Santos. E quando o Operário chegou em Salvador, eu participei de uma roda de cronistas, os caras, esse time do Operário, você vai levar uns 10 do Bahia. Falei, olha, não é bem assim. Tem que ver. E o Operário tinha Vandeir barrigudo no gol e Panzarello de zagueiro, outro barrigudo. Sabe quanto foi o jogo? 1-1. O Operário saiu na frente e o Bahia empatou com gol de Bobô, que fizeram até uma placa pelo gol que o Bobô fez. Foi 1-1 o jogo e os baianos ficaram com a cara caída. Então, isso aconteceu em Salvador. Isso aí é uma emoção, você vê. Você é cuiabano, vai acompanhar um time lá longe, né? Quer dizer, pro Operário não voltar aqui em Cuiabá, depois de voltar lá para Recife, já fez ali uma ponte, né? Era a própria CBF que fazia, né, o roteiro. Então, de Recife, já desceu para Salvador e acabou empatando com o Bahia lá, quando o Bahia era um timaço. E o Operário era um timezinho regular. E o que você tem para contar assim? A gente vê tanta coisa falar, depois a gente vai tocar no assunto dentro de um outro vídeo, mas só dando uma palhinha aqui. O Dutrinha é um estádio aí que não são, vou dizer assim, um estádio acanhado, mas é um estádio que ficou para os times jogarem, mas eu vi nos últimos jogos aí a pessoa pegando rodo lá e tentando tirar a água que não foi drenada, né? Sim. Isso aí é muito sério, né, Orlando? Mas isso aí é problema estrutural. Isso é culpa da prefeitura, que o estádio é da prefeitura. Sim. Então a prefeitura tem que zelar e cuidar. Fizeram uma mexida no gramado e a drenagem foi mal feita. Então, independente disso, a chuva na época foi muito acima da média. Sim. Então, mesmo que o estádio tivesse uma boa drenagem, fatalmente teria alagado, como aconteceu, e tiveram que utilizar um rodo até para poder jogar uma partida. Teve outra que teve que ser adiada. Você chegou de ver o nosso querido Edson Arantes do Nascimento Pelé jogando no Dutrinha, não? Não. Quando eu cheguei aqui em Mato Grosso... Jogando não, vindo jogar um jogo de repente, né? Mas quando eu vim aqui para o Mato Grosso, eu cheguei em 77. Vim de Curitiba para Cuiabá, na época contratado para jogar futebol.
e ele já tinha passado aqui, tinha jogado no Dutra. Ah, sim. Né? Mas eu conheci o Edson pessoalmente, inclusive trabalhei como bandeira no Campeonato Brasileiro, bandeirando o jogo do Santos e com o Pelé jogando. Com o Pelé jogando. Com o Pelé jogando. Eu sou seu fã, não preciso estar mentindo, a gente já conhece há muito tempo, eu trabalho na revista RD há 17 anos, a gente sempre está sempre aí no mesmo contato, que quase a mesma linha, né? Sim, de publicidade claro. e tal. Você tem um filho, Oliveira Júnior, que eu também sou fã, que puxou assim dentro da sua Ele linha, não né? puxou, ele veio na marra. Eu vou te explicar como é que o Oliveira entrou, como é que eu coloquei ele no crime, na realidade. Sim, A Rádio Vila Real era do Eugênio de Carvalho, sim. do Onofre Ribeiro, Onofre Ribeiro, nosso e amigo. tinha mais um que eu não lembro agora. Mais dois. Falando em Onofre Ribeiro, eu vou mandar esse vídeo, queria que você desse um abraço para ele. Ele fez 51 anos, dia 3 de fevereiro, de jornalismo. De jornalismo, E conheço. 4 de março, 80 anos de idade. É. Nosso amigo. Boa, não, muito amigo. Continua do Oliveira. O Oliveira, então o Onofre não, o Eugênio de Carvalho me deu uma equipe de esporte da Rádio Vila Real, falou, ó, toma conta, você não precisa me pagar nada de arrendamento, você monta a equipe, mas é problema seu quem você vai contratar. Sim. Primeiro eu tinha que ter 2 repórteres. Uhum. Meus primeiros 2 repórteres, cada um com 16 anos de idade. Olha só. Toninho de Souza Toninho de Souza, e nosso Oliveira amigo. Júnior. Oliveira Júnior, que ainda não era Oliveira Júnior, era Sim. só Orlando de Oliveira Antônio Júnior. Antônio Júnior. Aí eu dei um gravador para ele, eu falei, ó, a Vila Real era ali no centro, no edifício do comércio. Sim. Falei, você desce, sobe a escadaria do Dom Bosco que vai lá, me entrevista 3 jogadores do Dom Bosco. Olha Com só. o gravadorzinho. Ele foi, trouxe, nos primeiros dias eu editei as matérias. No terceiro dia, ele no estúdio, eu falei, agora as notícias do Dom Bosco com o repórter Oliveira Júnior, com você, Oliveira. E larguei ele no estúdio e saí. Foi assim que eu lancei o Oliveira Júnior. E ele deu conta. Deu conta do recado e posteriormente fiz ele fazer a faculdade. E a como faculdade diz todo mundo diz, né? Filho de peixe, peixinho tá no sangue, o né? O caroço da fruta não cai longe do pé. Exatamente. E tendo um pai como Orlando Antunes, que eu conheço há muito tempo, tá aí. Ó, e o mais importante, a minha satisfação, é que ele superou o pai. Então, ele pode não ter as histórias que eu tenho, mas em matéria de jornalismo, ele é absolutamente acompanho ele muitos anos, muito tempo mesmo, uma pessoa assim de padrão internacional, não dentro da área só esportiva, porque ele cobre todas as áreas. Então, já cobriu a Copa do Mundo 98 na França. Foi com a cara só, e a coragem para Paris e cobriu a Copa do Mundo. Cobriu o lançamento de Copa em outros lugares, já internacional, Oliveira. Hoje, só me fugiu um nome aqui, acho que é René, que é o narrador. Vocês estão René hoje... Marcelo. O René Marcelos, Orlando Antunes nos comentaristas e seu filho, Oliveira Júnior, na equipe de ouro, né? Equipe muito de ouro. 10. Equipe de ouro. Essa equipe de ouro, ela já sofreu várias alterações, né? Ela começou lá na Rádio Gazeta. Sim. Começou na Rádio Gazeta. Aí o futebol estava parado, aí o Dorleu chamou o Oliveira Júnior e o René Marcelo, falou, ó, vocês querem horário lá, eu dou horário, vocês se virem arrumar patrocinador e montam uma equipe. Legal. A equipe foi montada na hora. E é um dos seus sonhos, né, Orlando? Está em atividade. Está em atividade aí. Está em atividade. Muito bom. Você conhece de tudo. E quem não é visto não é você lembrado. pode. Ainda bem que lembrado do velhinho. Você vendo o René narrando, você com a venda comenta. Não tem. Exato. Então, eu acompanho seu trabalho há muitos anos. Não é puxação de saco, não. Sim. Eu não preciso disso. Eu tenho 900 vídeos no meu canal. Somando tudo, umas 40 pessoas que me acompanham, sabe que eu não sou disso. A nossa conversinha vai ser bem curta, porque tem gente que não é que tem gente, a maioria das pessoas hoje não gosta de vídeos longos. Sim, claro. Então vamos dar um tempo. Não pode ser enfadonho. Exatamente. Não pode cansar o telespectador. Mais uma vez eu quero agradecer sua atenção, seu carinho, pelo pronto atendimento aqui com o nosso canal Natureza na Veia e dizer 2 frases, Orlando, que eu falo em todos os meus quase 900 vídeos. Que você tenha sempre o melhor de Deus e que Jesus Cristo venha abraçar bem forte o seu coração. Muito obrigado. Você é um, eu sou um e Deus é o único. E sem Deus, procure Deus enquanto é tempo, se você não tem Deus ainda, passando isso para o nosso internauta, porque procure enquanto é tempo, pois Deus é o único caminho. Por isso, fique com Ele. Sempre.